Nosso bispo Dom Guilherme foi nomeado presidente do GT Pacto pela Vida e pelo Brasil da CNBB. Nesse podcast, ele explica como será esse novo desafio. O Pacto pela Vida e pelo Brasil é um compromisso que foi assumido no dia 7 de abril de 2020 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, a Academia Brasileira de Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência. A partir disso, de abril para cá, especialmente reunidos por causa da gravíssima crise que atinge o mundo todo e também aqui no Brasil, com a pandemia, essas entidades se reuniram para firmar um pacto de lutarem pela defesa da vida, toda a vida, não só a vida humana, a vida do planeta, a vida da água, da terra, dos biomas. A gravíssima crise que foi até numa política de negação de que haveria essa crise da pandemia e suas consequências, fez com que nós assumíssemos um compromisso muito sério com as políticas públicas que estão sendo desmontadas, desrespeitadas. Na verdade, para além da pandemia, para além da destruição do meio ambiente, que está avassalador, especialmente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas eu insisto, especialmente aqui no Brasil, nós, a partir da nossa fé, enquanto igreja, e as outras entidades, a partir de seus princípios e valores, temos que tomar uma posição séria e forte. Então, nós somos convocados a enfrentar e confrontar a grande cultura de morte que existe há muito tempo, mas que vem se acentuando dia por dia. O Papa Francisco tem insistido, desde o início do seu pontificado, que essa cultura da morte, ela se expressa em todos os campos da vida social hoje em dia. Temos a cultura da morte a partir do modelo econômico mundial e acentuado aqui com o neoliberalismo no Brasil. Nós temos uma política econômica, diz o Papa Francisco, que mata, onde o capital é colocado acima da vida. O lucro é o objetivo maior. E em nome do lucro e em nome do capital, destrói-se, mata-se o planeta Terra, nossa casa comum. Matam-se as pessoas, matam-se das mais diferentes maneiras as pessoas humanas, pela falta de uma política sanitária completa. A saúde é para quem tem dinheiro. Isso não é justo. Isso não pode ser assim. Mata-se por falta de alimentação acessível ao povo. Temos todos os anos quebras de recordes de produção de alimentos no Brasil e no mundo. Mas também todos os anos cresce o número de famintos, de pessoas que passam fome todos os dias. São milhões e milhões e milhões. Alguma coisa está errada. Nós, enquanto igreja, a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos nos calar por causa do medo de sermos criticados, de sermos chamados de comunistas, enfim, de dizer que somos de partidos de esquerda. Não, nós somos desafiados pelo Evangelho. Nós somos desafiados e chamados, conclamados por Jesus Cristo a tomarmos posições corajosas, necessárias e urgentíssimas. Então o Pacto pela Vida, se ele partiu por causa da pandemia e especialmente do grave problema do meio ambiente, da destruição, dos desmatamentos, das queimadas, do uso dos venenos, dos agrotóxicos, da não acessibilidade da água, a água sendo negada a pessoas. Então nós agora fomos conclamados a dar passos significativos numa nova cultura, a cultura da vida,
da proteção da vida, da promoção da vida, da defesa da vida, em todos os sentidos. Temos que cada vez mais tomar consciência que a vida humana não pode existir sem a vida das águas, sem a vida da terra, sem a vida dos micro-organismos ou dos macro-organismos. Nós temos que cada vez mais tomar consciência que se continuarmos matando a terra, nós estaremos nos condenando à morte a nós mesmos. Por isso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a partir da presidência e depois refletindo com grupos de bispos e depois então por meio do Conselho Permanente, na falta de podermos fazer assembleias, o Conselho Permanente é a maior instância de definição. A CNBB, então, por meio da presidência e do Conselho Permanente, a partir do que afirma o nosso Estatuto da CNBB, criou um grupo de trabalho vinculado diretamente à Comissão das Pastorais Sociais, da Comissão Episcopal Sociotransformadora, para que esse grupo de trabalho, que foi formado por 5 bispos, dos quais eu fui nomeado como presidente, nós temos que agora, em comunhão com a presidência, em comunhão com a Comissão das Pastorais Sociais, em comunhão com toda a CNBB e especialmente com essas entidades signatárias do pacto, fazemos um planejamento, temos foco. Onde estão realmente os grandes problemas que ferem a vida humana e a vida do meio ambiente? Nós teremos que fazer alguns confrontamentos, alguns embates que vão trazer com certeza muitas críticas, muitas dificuldades, até talvez ameaças, porque tudo isso passa pela política partidária, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Judiciário. Tudo isso passa também pela política econômica que tem que mudar e que nós temos que denunciar. Passa necessariamente pelas políticas públicas garantidas pela Constituição e que estão sendo desmontadas uma por uma. O Pacto pela Vida não é uma teoria, não vai ser feito apenas por palavras bonitas. Temos que tomar atitudes novas. E para isso, além dessas entidades signatárias que já foram mencionadas, que são 5 conosco, nós já temos mais de 100 associações, organizações sociais que estão também assinando conosco agora esse objetivo. Nós vamos ter que trabalhar com os sindicatos, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, e tudo isso precisa agora de um tempo de nós nos organizarmos. Ainda não temos definido as datas, uma agenda de reuniões. A pandemia também nos impede um pouco fazer isso, mas logo daqui uma semana ou 2, nós vamos fazer uma primeira videoconferência entre os 5 bispos nomeados, junto com a presidência da Comissão Episcopal Sociotransformadora, com a assessoria dessa mesma comissão, e nós temos que então traçar método de trabalho, foco no trabalho, escolher as prioridades, as que são mais urgentes, urgentíssimas, e então tentar mobilizar por meio dessas entidades signatárias e quem quer entrar conosco nisso, para que a gente realmente consiga motivar a sociedade brasileira a querer construir a cultura da vida no contraponto da cultura que está nos dominando, que é a cultura da morte. Temos que superar todas as violências, as agressões e chamarmos para um grande diálogo social. Precisamos saber sentar na mesa comum com as forças vivas da sociedade brasileira. Temos que estar sempre abertos a ouvir e a nos somar com mais e mais pessoas que queiram. Já temos o CONIC, temos outras igrejas que também estão sendo parceiras, que querem entrar também nesse momento. Por isso, enquanto presidente,
vai ser um novo desafio, porque ainda não temos algo já organizado, como são as outras comissões que já existem na CNBB. O que o nosso presidente da CNBB, Dom Valmor, tem pedido a nós, agora quando ele nos nomeou, numa videoconferência, ele disse assim: eu quero algo novo. Não é ele, a CNBB. Nós precisamos algo novo. Tudo aquilo que já está sendo feito em defesa e promoção da vida e do Brasil deve permanecer. Mas nós precisamos dar passos significativos novos. Nós não podemos continuar nessa cultura do ódio, nessa cultura da agressão, nessa cultura do não diálogo. Porque com isso nós não conseguiremos avançar. Precisamos estar abertos para o grande diálogo. Você ouviu o podcast da Diocese de Lages. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.